vai conseguir abranger todas as habilidades, tá? Ó, o empuxo é o que a gente vai ver hoje aqui, ó, tá? Aliás, mais do que o empuxo, porque a apostila traz pouquinho. Eu vou voltar um pouquinho antes aqui, ó, só para lembrar o que a gente finalizou semana passada, que eram as ferramentas para ampliar a força, tá? E essa semana tá faltando aqui somente o empuxo. Tá, até aparece para a gente aqui as habilidades, tá? Apesar que daqui a pouquinho eu vou mostrar certinho para vocês. É só mostrar pela apostila que, ó, é a última coisa mesmo, ó, porque ó, se eu virar aqui, nós vamos falar do submarino daqui a pouco, que é esse aqui, ó, tá? Que é o último mesmo, tá? Mas a gente vai mostrar para vocês em simulação isso. Deixa eu até fechar aqui. Bom dia. Eu só quis mostrar para vocês que nós fizemos, pelo menos, analisamos todas as habilidades, tá? Lógico que demandaria mais tempo, porque tem mais coisas, que nem a apostila só traz um empuxo, a gente vai mostrar mais coisas para vocês, tá? Então, só para vocês terem ideia aí do que a gente está querendo dizer. Então, as habilidades são aquelas que vocês viram, tá? Então, vamos começar aqui. Bom dia, que teve alguns que chegaram agora. Então, vamos começar. As habilidades de hoje: identificar situações de equilíbrio estático e dinâmico e identificar a força do empuxo, tá? O objetivo é analisar e reconhecer densidade, pressão hidrostática e força de empuxo. Ó, pode ver que eu coloquei aqui densidade e pressão hidrostática junto, tá? Que precisam desses 3 itens para analisar tudo que se refere à parte de hidrostática. Hidrostática é análise com água ou com líquidos, né? Que a maior parte do que nós temos de uso é com a água. Então, a primeira coisa é a densidade. Densidade é uma razão, tá? Que vocês até veem mais na química, que é a quantidade de matéria, que é a massa. Quando vocês vão numa balança, vocês estão medindo a massa de vocês. Não sei se vocês vão lembrar quando eu falava de peso, tá? Que a massa é a quantidade de matéria que vocês conseguem obter a numeração através da balança. Então, preciso da balança, tá? E do volume. Volume é o local onde um objeto ocupa. Como a água ocupa normalmente o formato do local, tá? Então, ele dá algumas condições aí diferentes. Os valores que tem aqui à esquerda, não é que vocês precisem decorar eles. Eu coloquei 3 valores que para a gente analisar. A água é a densidade referência, que é 1 grama por centímetro cúbico, e o óleo 0,8. Vocês lembram se a gente jogar óleo na água, o que que acontece? Não é para se fazer isso, tá? Eles não se misturam, senhor. Ah? Um fica em cima do outro. Isso, quem que vai ficar em cima de quem? O óleo, porque ele é menos denso. Isso, perfeito. É essa tática, por isso que eu coloquei a densidade. A ideia de que se eu jogar óleo na água, ele vai ficar na superfície. Tá? Por isso que não é interessante, ele é nocivo quando você joga no meio ambiente, tá? Qualquer tipo de óleo, tá? Ultimamente até, ainda bem que o ser humano já está controlando vazamentos de petróleo, tá? Petróleo que é um óleo também, tá? A razão da densidade é menor e ele fica na superfície. O do mercúrio é o único metal líquido na temperatura ambiente. Pode ver que é 13 vezes a água, tá? E se eu jogar mercúrio na água, ele vai para o fundo. Por isso que atrapalha toda a vida biológica do fundo dos rios, onde ele for jogado. Alguns lembretes aqui que 1 quilograma é 1000 gramas, que vocês já careca de saber. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Vocês gravam aqui, ó. 1 litro são 1000 mililitros. Tá? Lembra do refrigerante da Coca, 600 ml.
é 600 centímetros cúbicos. Se eu tiver 1 litro, é 1.000 centímetros cúbicos, tá? Por que que eu estou comentando isso? Tá? Porque pode aparecer assim para vocês, quer ver? Olha isso. Observe o aquário. Qual que é a capacidade desse aquário? Vocês querem escrever no chat o que que vocês pensariam? Ou se vocês conseguiriam chegar no valor correto dele? Ou vocês quiserem falar. Tá? Um lado aqui tem 30 centímetros, outro 10 e o outro 20 centímetros. Ah, senhor. Vamos lá. Eu só não vou responder já, porque daí eu vou fazer para vocês, tá? Que alguém mais quer interagir? Eu acho que é B. Eu acho também que é B também. Tá. Então vamos lá. Para a gente descobrir o volume, tá? Como é um retângulo, né? Certinho, o aquário, tá? Deixa eu admitir o Miguel. Eu tenho que multiplicar os 3 lados. Se for outros superfícies, vamos falar assim, cilindro e tal, vocês vão ver na matemática. Então aqui, ó, 30 vezes 10 vezes 20 vai ser igual a 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Conta a quantidade de zeros, tem 3. 6.000 centímetros. Deixa eu copiar o cúbico lá do anterior para colocar aqui. Tá? Então, 6.000 centímetros cúbicos. Voltando aqui, como cada centímetro cúbico é 1 mililitro, tá? Eu vou ter aqui 6.000 mililitros. 6.000 mililitros, tá? Quantos são em litros? Se cada 1.000 isso, 1.000 mililitros é igual a 1 litro, eu vou ter quanto aí? 6 litros. Ah, é um L na frente, senhor. Eu não sabia. Não dava. Eu não tinha reparado que era um L na frente das. Não é C, é D. É D, 6 litros. Não, tá? senhor, mas eu tô falando que eu não tinha reparado o L de litros na frente. Ah, não, sem eu achei problema. Que era uma barra normal, entendeu? Tá? Então agora, daqui para frente, vocês vão conseguir descobrir o volume do aquário. Aí vocês vão falar, para que eu preciso saber o volume do aquário? Ah, eu tenho que pôr uma certa quantidade de peixes de acordo com a litragem do aquário. Tá? Tinha um local, eu não vou lembrar exatamente, mas cada centímetro de peixe equivale a 10 litros d'água. 10 litros d'água? Não. Eu sei que eu precisaria pesquisar. Então, na hora de montar um aquário, por exemplo, você tem que controlar a temperatura, saber o volume de água, para saber a quantidade de peixe, tá? Então, a ideia aqui é de falar para vocês de volume, tá? E com relação à densidade, tá? Então, agora aqui seria legal, ó, daqui para frente vocês conseguem, tá? Com essa estatística, descobrir volume de aquário, tá? Vamos lá, é o seguinte. Então, a densidade, o Léo já comentou, eu comentei numericamente. Vou trazer um pouquinho para cima aqui, só para tirar desse quadrado. Descer a densidade do corpo, que é o vermelhinho aqui. Tá? E o DL é a densidade do líquido, que está aqui em cima, tá? E aí, aquela condição. Lembre-se sempre que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Tem alguns locais que vai aparecer assim, tá? 1.000 quilograma por metro cúbico. Tá? Deixa eu já trazer um pouco para baixo. Vocês vão ver num simulador depois que a gente vai falar por quilograma metro cúbico. Mas é mais difícil ter, porque a gente trabalha com pouco volume,
ou com a massa para descobrir a densidade. Aí você tem um corpo flutuante. Por que que flutua? Porque a densidade do líquido é maior do que a densidade do corpo. Aqui, densidade do corpo igual a densidade do líquido, que é o caso do submarino. O submarino fica parado numa determinada profundidade, tá? Quando você quer... Daqui a pouquinho eu vou mostrar o simulador, fica melhor. E afundando, a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido. Qualquer objeto que tenha a densidade acima de 1 vai para o fundo, tá? Beleza? Outra coisa, tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentando os itens e depois eu vou só nos simuladores, eu acho que é melhor, tá? Porque senão eu vou e volto, tenho que ficar abrindo e fechando janela aqui, tá? Vou tentar assim. Pessoal, a próxima coisa, pressão atmosférica. Pressão atmosférica nada mais é do que a pressão do ar que está numa certa altura acima de nós, tá? E que tem um certo peso, eu vou falar assim, nas nossas cabeças, mas não é só na cabeça, está no corpo inteiro, tá? Então, o Torricelli conseguiu demonstrar essa pressão, que é 76 centímetros de mercúrio, tá? Então, vocês vão ver muito lá na química, tá? E 76 centímetros de altura do mercúrio equivale a uma atmosfera, tá? Essa pressão normalmente é relacionada com a água depois. Não sei se vocês conseguem reparar que a nível do mar é 1 atm. Quando você consegue sair lá da linha do ar, lá em cima é 0. E aí, pessoal, por favor, tentem gravar isso, tá? Cada 10 metros que você entrar na água, você vai ter 1 atm. Então, por exemplo, se você mergulhar 10 metros de profundidade, qual que vai ser a sua pressão? 2 atmosferas, ou seja, vai dobrar a pressão em cima do seu corpo. Então, ele vai ser achatado, tá? E o local mais complicado é o ouvido. O Mesaque acho que caiu aí. Valeu, Mesaque, por voltar. Ah, então, cada 10 metros aumenta 1 atm. Deixa eu pegar aqui essa... Fica a janelinha, não está querendo sair. Então, aqui você tem a pressão atmosférica, tá? Que é aqui, ó. Nível do mar, 1 atm. Mergulhou 10 metros, mais 1 atm. Tá? Vira e mexe, a Unesp gosta muito de perguntar, tá? Se tiver 1,1 atm, 1 metro de profundidade, tá? Aumenta 10%. Por isso que dentro d'água, lógico que a gente tem o problema de respirar, mas nós temos também o problema com a pressão. Tá? Então, falamos de densidade, falamos de pressão. Agora do Arquimedes, que é o empuxo. Empuxo é uma força voltada para cima, onde o Arquimedes conseguiu descobrir no século 3 a.C., tá? Que permite calcular o valor da força vertical para cima. Vocês vão perceber assim, tá? Vocês já se imaginaram pisar descalço nas pedras? Tá? Incomoda bastante, não é isso? Vocês já entraram em algum rio, algum local que tenham pedras? Sim. Vocês já perceberam que quando você começa a entrar na água, lógico, você tem o problema de escorregar também, né? Mas a ideia que vai incomodando. Conforme você vai para o fundo, incomoda menos? Incomoda menos. Sim. Ah, porque você entrou mais na água e a força de empuxo fica maior. A força exercida pela água, que é voltado para cima. Porque você deslocou mais a água e fica com maior força de empuxo. Tá? E aí tem agora há pouquinho, aliás, até coloquei agora cedinho, vou colocar as formulinhas para eles, porque é interessante ter a ideia de analisar o peso com o empuxo, tá? Que nem nesse caso aqui, ó, você tem um corpo com volume, ele está totalmente imerso. E aí, para calcular o empuxo, a densidade do líquido, volume e gravidade,
Quando nós temos o peso do corpo, não é massa vezes gravidade? Massa vai ser densidade vezes volume, só que agora do corpo. Como ele está totalmente imerso, o volume do líquido é igual ao volume do corpo. Então, esses dois caras aqui, ó, e esses dois caras são iguais. Então, o peso e o empuxo são relacionados com a densidade. A densidade, você acaba voltando aqui nessa primeira parte, onde nós analisamos, tá, pelas densidades. Tá? Subir, descer. Então, a mesma coisa aqui. Tá? Ó, situações de movimentação num corpo. Se eu colocar um corpo na água, tá? Se o empuxo for maior que o peso, ele sobe e vai para flutuar. Ou, se você preferir, a densidade do líquido maior que a densidade do corpo. Tá? Para ficar parado, caso do submarino, as densidades iguais. E se o corpo afundar, quer dizer que o peso é maior que o empuxo. Pode ver que o desenho, vou trazer para cima. Essa janelinha hoje está terrível. O peso sendo maior que o empuxo. Então, ele afunda. Quanto maior a diferença, mais rápido vai. Então, vamos pegar assim. Não sei se vocês já repararam. Algum corpo afundando, ele descendo bem lento. Se ele descer bem lento, quer dizer que ele é levemente maior de densidade que a água. Se ele for rápido, quer dizer que a densidade dele é muitas vezes maior. Tá? Mesma coisa flutuar. Tenta enfiar uma bola de plástico dentro da água, você pode ver que ela até sai depois da água, tamanho ou a força de empuxo. Tá? Então, ó, vamos lá. Densidade, tá? Massa sobre volume. Descobrimos o volume do aquário. Relacionamos a densidade para subir e descer os corpos. Falamos da pressão hidrostática, que é 1 atm ao nível do mar. A cada 10 metros, tá? Aumenta mais 1 atm, tá? Dentro d'água. Se tiver 20 metros, 3 atm. Tá? 30 metros, 4 atm e assim vai embora. E vimos o empuxo na mesma condição de subir e descer, relacionado aqui com a densidade, tá? Ó. Aqui eu falo só da densidade, aqui a gente fala da força, tá? Então, deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu tirar esse... Pessoal, vocês estão vendo aqui bonitinho? Sim. Vamos lá. Pressão hidrostática. Vamos começar a esmiuçar. Olha só isso aqui, ó. Você tem um relevo, tá? Ó, vou até colocar de lado ele, ó. Um relevo, onde o lago está lá em cima, desce a água e tem um chafariz aqui embaixo, ó. Tá? Aí você fala, aonde está chegando? Como é que chega a água e está saindo água aqui embaixo, ó? Tá? Por o caso aqui, ó, como é que está saindo água aqui? Da onde está vindo isso? Pelo amor de Deus, né? Não está vindo do nada? O chafariz, a fonte, ó, fountain. Porque tem pressão hidrostática. Então, olha aqui, ó. Você tem a chuva, a água confinada aqui em cima. Como aqui está numa altura maior que aqui, essa altura vai gerar uma pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática, com uma ligação, um vaso comunicante, faz com que a água... Tá, então você tem o relevo aqui, que é a montanha, vocês veem lá na geografia, até legal, né? Quando você pega, você tem a descida pela superfície e muitas vezes a água por dentro aqui de algum relevo. Tá? Aí você tem o lago lá em cima, ó, ele pisca aqui na parte de cima, a água, ó, o fluxo da água. Tá? A fonte lá embaixo. Tá? Então, pessoal, tá legal isso aqui? Deu para entender? Ó, porque ó, se eu pegar Sim. aqui, o nível aqui, essa saída de água é porque tem uma altura e é pressão hidrostática. Tá beleza? Vamos voltar aqui. Agora, a pressão hidrostática. Vamos ver agora se vocês... Deixa eu até voltar aqui.
O zero aqui, ó, nível do mar, tá? Tá aqui em cima, onde está o balão agora. Esse 1, 2, 3, 4 e 5 é 1 ATM, que é o nível do mar. Depois 10 metros, 2, 3, 4, 5, que eu falei para vocês agora há pouco. Agora, se vocês pegarem, conforme aumenta a pressão, o que eu falei para vocês agora há pouco? Quando aumenta a pressão, o que ocorre mesmo? O corpo é pressionado, tá? Não tem nada aqui que seja fácil que você... É a garrafinha plástica, você aperta ela, por que ela diminui o volume? Porque você está aumentando a pressão, tá? Então, ó, as alturas, ou profundidade, se preferir assim, a pressão hidrostática em ATM, a atmosfera, o volume do balão, o que acontece? O balão, o ar dentro dele, tá? E aí, nós vamos soltar, ó o que acontece. Na hora que ele vai descendo, vai vendo o volume dele, ó. Conforme vai aumentando a pressão, o volume dele diminui. Dobrou, ele vai metade do volume. Depois, por que é 1/3? Aí vem aquela das grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Você tem de 1 para 2, você dobrou. O volume vai ficar metade. Do 1 para o 3, você triplicou, então fica 3 vezes menor o volume, tá? Então, vou soltar de novo, ó. Então, vou tentar parar aqui, ó. Então, agora, nós temos 2 vezes a pressão atmosférica, dobrou a pressão e o volume metade. Quando chega aqui embaixo, nós temos 3 vezes a atmosfera da pressão da água e 1/3 do volume. Então, se eu aumento a pressão, diminui o volume, tá? 4 vezes lá 1/4 e depois 5 vezes 1/5, beleza? Por isso que é legal vocês aprenderem na matemática a sequência de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vocês veem lá, não, PA e PG, tá? Tudo bem, pessoal? Quer que passe mais uma vez? Não, tudo bem, senhor. Então, tá joia. Agora, vamos ver, vocês conhecem isso aqui em algum local ou não? Não com esse desenho, né? Parece a parragem aqui, Taparra. Isso, só que o desenho aqui da lateral é que não parece, mas aqui é inclusa, tá? Eu já vou colocar no último, porque daí que é o que eu quero que vocês vejam, tá? Ó, a parte de cima e a parte de baixo, tá? E aí, como é que eu faço para esse barco entrar aqui, descer e ir embora? Então, eu vou soltar, ó. Se vocês observarem aqui, ó, é um vaso comunicante. A água, é que aqui está fechado ó, nesse momento, tá? Os dois fechados. Então, vê se vocês reparem. Eu vou tentar parar no momento, tá? Se ele subir, a água entra para cá e enche, ele vai subir. Tá? Que é a primeira parte, quer ver? Olha lá, quer ver? Sobe, olha lá, ó. Subiu a portazinha, ele abre a entrada de água e sobe, tá? Até ficar no mesmo nível. Tá? Ó. Aí o que ele vai fazer? Ele fecha para não entrar mais água, tá? Para estancar. Eita. Vai entrar mais água, agora o barquinho, ele abre a porta, o barquinho vai entrar. Beleza, olha lá, o barco entrou. Fecha a porta. Tá? Eu parei um pouquinho, porque agora, como é que eu faço para soltar água? Vou ter que abrir aqui para soltar lá para baixo. Olha lá. Desceu, fecha de novo e vai embora. Tá? Que legal. Então agora vocês têm a ideia que é um vaso comunicante, que tem a razão aí da pressão hidrostática, porque tem altura aqui, tá? Ó, tem um desnível.
pra gente aqui na barragem é 25 metros, tá? Tá, pessoal? Ficou claro isso aqui? Sim. Tá? Qualquer coisa, a gente, se der tempinho, a gente volta. Eu quero esgotar aqui os simuladores. Vocês estão vendo aqui esse outro local aqui de... Hã? Sim. Sim. Tá? Então, beleza. Ó, esse aqui é o Vascac, tá? Faz um tempinho que eu não tenho usado. Bom, não sei se vocês repararam aqui, ó, que tem 200 gramas, ele registra 200 gramas, tá? Aqui tem 200 e um outro pezinho. O dinamômetro está mostrando 3. 3 é 300 gramas, tá? Agora, olha aqui, ó. Se eu descer esse cara, aqui é para descer, tá? Ó. Aqui é para descer, tá? Então, vou voltar. Olha o que vai acontecer. Conforme ele vai encostando, vai entrando na água, ó, a água vai saindo, né? Porque ele vai tirando a água do lugar, ó. Pode ver, tá? Então, eu vou até o final. Pá, beleza. Porra, agora ele marca 126 gramas, não mais 200. Por que tá essa diferença agora aqui, ó? Significa que ele tirou 74 gramas de água, não é isso? Tá? E ele, então, o empuxo faz com que ele faça uma leitura menor. Então, eu vou pegar o seguinte. Ele, só para vocês terem uma ideia, esse S é superfície, tá? Superfície é a área aqui de baixo, que é a circunferência, tá? E a altura, que é o volume de um cilindro. Então, área vezes altura, 74 centímetros cúbicos, tá? E a massa é 200 gramas. Se vocês pegarem a massa dividido pelo volume, você vai ter os 2.700 ou 2,7 gramas por centímetro cúbico. Se você pegar o 200 e dividir por 2,7, você vai chegar no 74. Então, a diferença de densidade do corpo, tá? Deixa eu até subir ele. A diferença de densidade dele para a água, ele é 2,7 e a água é 1. Então, esses 2,7 vezes é o quanto ele vai jogar de água lá para fora. Tá? Agora aqui, como tem 2, ó, ele vai colocar... Pode ver que ainda a leitura dele é 200 e alguma coisa. Por quê? Porque tem um corpo aqui a mais. Tá? Então, quer dizer, para vocês verem a propriedade do empuxo da água, tá? Que diminui parte do peso, que é aquela que eu falei para vocês de entrar na água. Quanto mais vocês entrarem na água, ó, então se eu pegar aqui, ó, quanto mais entrar na água, menos é a leitura. Então, menos é o quanto você sente de incômodo no pé, tá? Que a gente falou agora há pouquinho aqui com vocês aí. Esse aqui, vocês acham que iriam até fazer no PE, tá? Uma PET, enche ela de água, enche o coisa com água também. E aí tem o seguinte, ó, se você, agora aqui vai ficar legal, ó, se você aperta, que eu acabei de falar agora para vocês, ó, se você apertar, você está dando pressão, então ele vai descer, tá? Aqui é um regulador de pressão, ó, você não pressionar nada, ele vai ficar lá em cima. Se a mãozinha fechar, ó, vocês conseguem reparar ali a mão fechando com a descida do objeto, ou subida, né? Ó, aqui em cima, a mão está sem fazer força nenhuma, e o objeto lá em cima. Força, tá? Maior, o objeto desce, tá? Então, condições aí de pressão. Pessoal, pressão é força pela área, tá? Porque muitas vezes vocês vão ter aí, o que acontece? É pressão. E aí, o que é pressão? Força pela área. Aqui é um vaso comunicante, que agora que vocês viram aquela do relevo, tá?
Então, se eu pegar aqui, ó, o nível da água sempre vai ser o mesmo. Por isso que deixa eu ver se eu paro em algum ponto, ó. O nível aqui de água é sempre o mesmo, tá? Então, olha, ele sempre tem que estar paralelo ao solo, tá? Eu queria mostrar outra coisa para vocês. Não tem aqueles locais que você bombeia com a mão e você tem a retirada do líquido? Aqui, ó, num lado para o outro. Deixa eu parar aqui. Esse desenho aqui, ó, deixa eu parar os dois, vai. Tá? Quando eu puxar aqui, eu puxo. Deixa eu fazer um ciclo completo aqui, ó. Sobe, aí ele vai empurrar o líquido para baixo, ó. Tá? Peraí que deixa eu voltar aqui, peraí. Tá? Porque esse desenho aqui é esse aqui dentro, tá? Que tá pequititico, ele colocou aqui fora. Então vamos lá. Ó. Na hora que sobe, ó, você puxa, ó. Então ele vai jogando a água. Então o sistema parecido, não tem aquelas cafeteiras que você aperta e sai café, tá? Então o sistema é o mesmo. Se você pensar ele, é isso aqui, tá? E o elevador hidráulico, que é quando você vai em algum... Você tem um mecanismo aqui para subir o carro. Ou quando você pega aqui, ó, desce um lado. Tá? Tem o cálculo da força pela área. Estão percebendo que eu soltei um tempo aqui, ó, até acelerei um pouco, ó, pode ver que ele empurra o líquido aqui para cima, ó, e ele vai subindo lentamente. Tá? Então, na realidade, o freio do carro é assim, tá? Um vaso, uma prensa hidráulica, quando você pressiona e ele trava a roda. Tá? Seria um outro desenho aqui. De Pascal, então tem a Bernoulli, tem bastante coisinha que a gente podia ter comentado. Então tem uns 3 minutinhos. Sempre me atrapalha aqui. Vou voltar. Pessoal, que nem eu disse para vocês, a apostila se propõe a realizar somente o empuxo. Tá? E vocês perceberam que eu acrescentei densidade, empuxo, fui mostrando situações para vocês, tá? Nós finalizamos o segundo bimestre, tá? As atividades, boa parte, agradeço a todos pelas entregas, tá? Por tudo. Terceiro bimestre já vai mudar, vai entrar um pouco de astronomia, tá? Então, se alguém tiver alguma coisa, se quiser ver o Life Like, ele vai estar liberado até o final de agosto, pelo menos por enquanto. Se alguém quiser mexer, tal, é facinho vocês colocarem a senha, tudo, para depois ficarem observando, mexendo, tal. O bom é que você aprende um pouco de inglês junto, né? Qualquer coisa, vocês podem pedir para mim no privado,
tá? Para não, porque eu já cheguei a colocar nas salas, tá? Mas se alguém tiver interesse, tá? No Vascac também, o que vocês quiserem, tá? Não se acanha, não. Qualquer coisa nós estamos aqui, tá? Fico aberto para as dúvidas, tá? Qualquer coisa, eu despeço de vocês, aquele abraço e boas aulas. Tchau.